Agora foi, então estamos gravando aqui o encontro. Sejam bem-vindas ao Conecte-se Deusas. E aí eu vou continuar com a questão que a Lari trouxe, que é das sincronicidades, do que a gente vem estudando. E aí, como terapeuta, acho que por isso que surgiu, né? O propósito do Conecte-se Deus foi muito isso, porque todas essas linhas de estudo que a gente busca, Barra de Axis, Hélio Couto, Saint Germain, terapeuta Ágata, semente da expansão, tudo Reiki, Reiki Kundalini, Reiki Usui, Reiki xamânico, todos eles convergem para o mesmo lugar. São linguagens diferentes, só que muitas vezes a gente não está atenta e a gente não consegue enxergar com profundidade as palavras. Então, por isso que a gente sai de um, busca no outro, e busca no outro, e busca no outro, sabe? Então, isso tem ficado muito claro para mim, que nem você disse do professor Hélio Couto, né? Então, eu fiz por bastante tempo também o professor Hélio Couto, e lá atrás eu não conseguia entender uma vírgula do que ele falava. Sabe? Era difícil, eu punha aqui assim no computador, colocava na velocidade 2 para tentar entender, porque era o começo do caminho de palestras, ele é mais pesado, né, e tudo mais. E aí, por exemplo, agora já chegaram livros mais místicos, digamos assim, mais suaves, né? Então, por exemplo, Neville Goddard, a Louise Hay, que são autores que trazem todo também essa compreensão com uma linguagem ainda mais fácil. Mas todos eles estão falando a mesma coisa. Por quê? Porque cada um tem seus filtros, cada um tem sua forma de falar. Só que às vezes a gente não está com os olhos abertos para enxergar. Então eu busco em um, busco em outro, busco em outro, busco em outro. Por quê? Porque eu não estou no meu estado de presença. E porque eu ainda estou tentando entender tudo isso com o meu racional. Faz sentido aqui? Então, enquanto eu estou dentro do meu mental buscando entender, se bobear, eu vou ler a biblioteca que existe sei lá onde. E ainda vai estar me faltando alguma coisa, porque eu estou tentando compreender algo que é de nível de consciência com o meu nível lógico. Então, não bate. Eu tenho conhecimento, mas eu preciso muito mais do que ler 50 livros, pegar um livro, por exemplo, O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. É maravilhoso. Tem tudo o que o professor Hélio fala, tem tudo que todos eles falam, tem as barras de Axis, tem tudo ali dentro. E praticar aquele livro, fazer dele uma vivência realmente, sabe? De colocar ele ali do lado da minha cabeceira, de todo dia fazer com afinco as minhas meditações, buscar encontrar essa essência dentro de mim. Que quando eu me comprometo com essa pedra fundamental, todo o restante vem. Eu saio do meu. Como a gente já usa, né? Por exemplo, as afirmações, as repetições, que são para as reprogramações mentais, então a gente usa o poder das afirmações, a gente vai repetindo as frases bastante vezes, porque a gente sabe que a frase também tem uma energia, então essa energia está atuando no meu campo, e ela vai trazendo essa cura também, né? A nível sutil aqui, e eu vou me sugestionando para ter essas alterações das minhas programações. Então, quando eu vou fazer um ato, eu já penso um pouquinho antes dele. Mas ainda isso tudo é a nível mental. Não está sendo num nível, né, de consciência. Então, por isso que a gente tem dificuldade, porque a gente está tentando fazer todas as mudanças num nível mental. Sendo que a principal mudança, a primeira mudança, é no nível de consciência, quando eu busco o foco primeiro na consciência, e eu quero trazer isso no Conecte-se Deusa muito claro, por quê? Porque se a gente for partir para termos bíblicos, nenhum dos apóstolos, eles não fizeram faculdade, eles não fizeram nada disso, mas eles tiveram a presença de Cristo e conseguiram ter essa percepção e essa expansão junto, entende? Então a gente está aqui porque fomos condicionados que tem que estudar. Não estou dizendo que não tem que estudar, pelo amor de Deus, tá? Mas o que eu estou querendo dizer é que esse caminho não é para ser tão complicado quanto a gente está buscando complicar. O que a gente está buscando complicar ainda é o meu ego buscando me manter presa em toda essa história mental que ele traz, entende? Então ele fica me trazendo cada vez, não, agora você precisa de mais um curso, não, agora você precisa de mais isso, não, agora você precisa ler aquele. Você nunca está pronta, porque você não se vê perfeita através do seu ego.
Através do seu ego, você está sempre se colocando para baixo, você está sempre colocando um defeito, você está sempre se comparando com os outros, você está sempre se menosprezando. Faz sentido isso? Então, com a minha visão através do meu ego, eu nunca vou estar pronta. Então, eu preciso sair, e essa visão do meu ego é a minha visão mental. Então, eu preciso sair da minha visão mental e acessar a minha essência divina. Por quê? Porque a partir da minha essência divina, eu acesso a minha perfeição. E aí eu começo a permitir, como se eu abrisse uma torneirinha mesmo, né? Que essa perfeição comece a se manifestar na minha visão, na minha intuição, na minha percepção, para que a cada dia mais isso se expresse na minha vida. Fez sentido aqui? Eu não consigo ver todas vocês. A Cata que chegou, a Tati, bem-vindas, meus amores. Eu coloquei pequenininho aqui. Eu não consigo ver todas vocês. Então, eu fico vendo. Deixa eu ver se eu consigo fazer de um outro jeito para ver mais gente. Vocês estão vendo o Conecte-se Deus aí? Juro que agora eu não vejo vocês. Espera, que o controle sumiu. Tá, tá, não, aqui. Tá, não consigo ver todas vocês, mas vamos lá, continuando. Rita, eu tô vendo você. O Conecte-se Deusa, você consegue ver na sua tela? Tá. Sim. Tá só o quadradinho roxinho? Aham. Ou tá minha tela toda com meu WhatsApp e tudo? Não. Não, só Priscila Yakman, Connect Deusas, @psiuacorde. Perfeito. Então, muito obrigada, meu amor. É porque eu tô testando um novo jeito de compartilhar tela aqui. Aprendendo a mexer na ferramenta, né, minha gente? A gente tem que evoluir. Então, o que acontece? O que eu quero trazer é que essa jornada, muitas vezes a gente começa porque a gente quer mudar de vida, a gente quer acessar esse poder, em algum nível a gente já tem esse conhecimento, a gente já recebeu essa informação, a gente está vendo cada vez mais as pessoas falando sobre expansão da consciência, as pessoas falando para você acessar o seu eu divino, as pessoas falando de você se conectar com a sua centelha. Só que tem algumas barreiras, sim, eu não vou mentir. Por quê? E aqui, dentro da jornada, eu vou mostrar para vocês essas barreiras. Como a gente está ali vivendo através do nosso ego, e o nosso ego tem essa visão de que se ele deixar de existir, ele morre, então o nosso próprio ego não quer que eu acesse a minha centelha. Então eu tenho dois mecanismos, o mecanismo através do meu ego e o mecanismo através da minha centelha, do meu eu superior. Faz sentido isso para vocês? Então, o meu ego, ele não quer morrer. Então, ele está o tempo inteiro ativo ali em mim, e eu só consigo acessar o meu estado de centelha quando eu estou em estado de presença. Só que quando eu começo uma jornada, faço lá um ciclo de 21 dias, faço uma limpeza de memórias, faço as afirmações, faço uma reprogramação, faço uns 22 cosmos chakras, saio elevadíssima, maravilhosa, plena, poderosa, o que acontece? Eu me descuido. Eu me descuido em que sentido? O meu ego, gente, há quanto tempo nós estamos carregando o nosso ego? Nós só soubemos e só fomos ensinados a viver através do ego e as pessoas que estão ao nosso redor também. Então, se eu realmente me descuido, da noite para o dia eu volto, entende? Então, na realidade, hoje eu preciso me esforçar para passar alguns minutos do meu dia conectada com a minha centelha. Certo? Então, conscientemente, eu pauso aqui o meu ego, vou para uma meditação, vou para um estado de presença, acessar a minha centelha, e com o tempo eu vou fazendo o quê? Começando a perceber, estar mais em estado de presença, para permitir que essa centelha vá se apossando mais do meu dia, certo? Só que no começo eu tenho que desenvolver esse mecanismo. Por quê? Porque vai voltar o ego. E eu não posso parar. Por quê? Porque não vai deixar de existir, certo? A gente está num meio que faz com que isso ative novamente o tempo inteiro em nós, tá? Então, ai, desculpa. Então, a gente tem que ter essa consciência que existem aí os desafios que a gente vai enfrentar durante essa jornada, mas que em grupo, em turma, com companhia, fica mais leve, fica mais fácil, fica mais divertido.
Vamos lá. Aí aqui, então, o Conecte-se Deusa é uma jornada para a gente acessar a nossa essência, né? Esse poder natural, esse poder do eu sou, despertando esse estado natural da nossa deusa interior. Então, despertando dentro de nós o eu divino, despertando a nossa consciência, porque nós somos filhos do Criador, feito à semelhança dele. Então, a gente começa a permitir ter a consciência disso através da informação, mas muito mais começar a colocar em prática as meditações, as conexões, o estado de presença, para que a gente permita que esse fluxo, que é natural nosso, que ele se expanda, que ele alargue esse canal de comunicação com a gente. Fez sentido? Alguém ficou com alguma dúvida até aqui? Lari, tá aí? Então vamos... Sim, eu tô. Estou acudindo meu filho que se machucou aqui, mas eu estou aqui escutando. A minha tá fazendo arte aqui atrás, que eu estou ouvindo também. Sim, o meu estava aqui chorando, mas eu estava escutando. E sim, faz sentido isso de ter que pôr em prática. Tem que pôr em prática, senão a gente sai de um livro, entra em outro, sai de um curso, entra em outro, e a gente não está se dedicando no caminho. Eu brinco que acho que uma percepção que veio muito para mim é: eu tô querendo andar de bicicleta falando pedala, pedala, mas eu não tô subindo na bicicleta. E eu só vou perceber como que é andar de bicicleta, como que é ter aquele equilíbrio. Nossa, deu um calorzão aqui agora. Como é ter esse equilíbrio em cima da bicicleta a partir do momento que eu realmente pegar a bicicleta e sair pedalar. Então, no começo eu vou ter um pouquinho de dificuldade, vai doer minhas pernas, pode ser que eu não pare em pé, mas com o tempo eu vou conseguir andar até sem as mãos, e se eu treinar bastante, até fazer manobras. Mãe, Oi. fecha a boca e abre o olho. Meu amor. E aí eu ganhei uma pipoca. E aqui eu trouxe alguns sinais para a gente perceber essa desconexão. Esses sinais foram os sinais que eu observei só na minha vida, tá? Eu nem peguei todos os que existem. Então eu coloquei aqui só os sinais que existem, que existiam muito na minha vida. Então, por exemplo, a falta de tempo para cuidar de mim mesma. Então eu não cuidava de mim. Eu sempre priorizava os outros. Eu não sabia impor os meus limites. Eu não sabia falar não. Eu queria agradar tudo e todos, né? Queria ser a boazinha. A Vivi fez até uma constelação, participei de uma constelação sobre ser boazinha. De ser a boazinha. Buscar dar conta de tudo sozinha. Então, fazer, 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 fazer. A gente entra num estado de fazer, de não ter confiança nos outros, mas porque eu não estou me ouvindo. E aí eu quero só ter ações para tentar resolver as coisas. Me afundei no trabalho para não me ouvir. Então, eu buscava a salvação no trabalho. Por quê? Porque os relacionamentos estavam complicados, todo o restante da minha vida estava complicada. Então, eu dei muito foco para o trabalho como se ele fosse a minha salvação também, mas porque isso me amortecia. Porque isso fazia com que eu ficasse lá presa olhando para o trabalho e não olhasse para mim também. Então, era um mecanismo que eu colocava como um salvador, né? Então, o meu trabalho, porque vocês não dão importância, porque o meu trabalho que dá o meu salário, sabe? Então, vocês não reconhecem o que eu estou fazendo. Ninguém reconhece, ninguém me ajuda, porque eu ainda chego cansada do trabalho e tenho a casa para cuidar e tenho filho para isso, e a roupa e a cueca tá jogada em cima da cama. Enfim, então, isso era o que eu vivia. Muito, 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 muito. E aí eu me afundava, então, no trabalho, mas justamente para quê? Para me anestesiar, para eu não me olhar. Mas eu não tinha consciência disso, tá? Então, realmente, o trabalho ali, ele era o meu troféu, o meu salvador, porque naquilo eu sou boa, porque em alguma coisa eu tinha que ser boa, porque na família, no relacionamento, no restante, tava uma nhaca. Então, eu buscava compensar tudo ali no trabalho. Buscava resolver os conflitos e acabava criando mais conflitos. Quem nunca tentou resolver um problema e criou mais? Gente, teve uma constelação que eu fiz há uns 2 anos atrás, 2 anos e pouco atrás, que a hora que eu entrei num estado de paz, eu fiz uma constelação e depois uma ayahuasca. E na ayahuasca eu não conseguia ter um momento de paz, sabe? Eu ia lá buscar mais coisa, eu ia buscar mais coisa, e aí eu só respira, só respira. Qual foi a minha percepção? Eu não estava habituada a ficar em paz.
eu buscava o problema. Porque eu fui tão condicionada a estar sempre resolvendo o problema, porque isso me distrai, que eu não conseguia ter paz. Faz sentido isso aqui? Criticar e culpar as pessoas ao redor pelos seus problemas. Quem nunca, né? Então, a culpa dos meus problemas era do meu marido, que não me ajudava. A culpa dos meus problemas sempre foi dos meus pais, porque eles deveriam ter agido de uma outra maneira. Porque como eles não fizeram isso na minha infância, por isso que eu me tornei assim, por isso que eu me tornei assado. Então, assim, tá sempre culpando algo ou alguém pela minha condição atual de vida. Então, sempre tinha algum culpado e eu fazia questão de apontar esse dedo para as pessoas, criticando elas. Não saber e não pedir ajuda. Aqui eu não sabe e não pede ajuda, não saber pedir ajuda. Todos esses mecanismos, eles são um grito de socorro. Então, todos esses sinais de desconexão, na realidade, é um grito de socorro. Mas qual que é a questão? Quais são as pessoas ao nosso redor que estão bem emocionalmente, que conseguem perceber que todos esses sinais são de desconexão? Traz essa reflexão para você. Porque do mesmo jeito que eu vivia esta vida com todos esses problemas, digamos assim, todas as pessoas que estavam ao meu redor também tinham. Então eu estava inserida no meio de mais pessoas com os mesmos problemas. Então ela também não consegue identificar que, olha, você está com um problema aqui. Faz sentido isso para vocês? E todo mundo acaba achando normal. Ah, é a vida de novo, todo mundo tem que ser assim, né? Esses problemas todo mundo tem, né? Então a gente não sabe pedir ajuda, mas tudo isso, essa desconexão, é um grito de socorro da nossa alma, tá? Então, sente-se abandonada, rejeitada, sente medo e insegurança e acredita que a vida é difícil mesmo. Sentir-se rejeitada, abandonada, meu Deus, essa aqui teve um momento que a minha vida era uma loucura, porque a minha mente criava cada historinha para me manter presa naquele lugarzinho que eu vou te contar. Ela é muito criativa para me levar para baixo. Então a gente tem que estar atenta às historinhas que a nossa mente vem contando para a gente e o que a gente escolhe acreditar. Então, angústia, insatisfação, vazio interno, ansiedade, depressão, medo constante, incapacidade, inferioridade, sentimento de injustiça, de descontentamento, nada nunca tá bom, né? Sofrimento, desespero, insônia, quantas noites sem dormir, culpa, vergonha, tristeza profunda. E aí o que acontece? Nessa época aqui, que eu trouxe esses sintomas, que eu fui lá buscar na minha memória, muitas coisas que eu vivi aqui, né? Me veio vários fatos aqui. Eu cheguei a tomar medicação. Eu cheguei a precisar tomar ansiolítico. Eu cheguei a precisar tomar remédio para dormir. Eu cheguei a precisar de calmante. Eu estava vivendo com muita dor de cabeça, então, assim, o tempo inteiro tomando Dorflex, tomando dipirona para dor de cabeça. Então, o meu corpo começou a gritar. A minha desconexão estava tão grande, tão forte, que o meu corpo começou a me dar sinais, tipo, para, né? Para, olha o que você está fazendo com você. Mas eu não conseguia me olhar. E nesta época, eu já estudava. Nessa época, eu já fazia muitas práticas energéticas. Faz sentido aqui? Então, eu já estava fazendo muitas práticas energéticas. Então, eu trabalhava o dia todo, acordava de manhã, fazia meditação, fazia minhas afirmações, ouvia meu Ho'oponopono, fazia as coisas, ia para o trabalho, voltava, e aí eu brigava, aconteciam as coisas, e eu me desconectava de novo, tá? Então, eu vivia esse alto e baixo dentro do meu dia. Eu acordava bem, a hora que chegava no final da tarde já estava uma nhaca, sabe? Aí eu ia fazer o áudio para dormir, muitas vezes brava, porque eu sabia que eu não podia dormir brava, porque eu ia acordar no dia seguinte pior. Então, foi bem complicadinha essa fase. E aí, o que eu queria trazer? Para a gente observar a natureza, né? Então, nós nascemos para ser felizes e para prosperar naturalmente. Se isso não está fluindo, é porque em algum nível nós estamos bloqueando o fluxo da vida. Ontem eu fiz um exercício, ontem não, no sábado, e eu quero fazer com vocês novamente. Eu vou pedir para você só fechar os seus olhos e só deixar o seu corpo respirar naturalmente.
Só sinta o ar entrando, a textura do ar que entra, a textura do ar que sai. Sem forçar a sua respiração, só deixa ela sozinha, deixa o seu diafragma respirar sozinho. Você precisa fazer força para respirar ou isso é natural? Natural. Perceba os batimentos cardíacos. Você precisa fazer força para os seus batimentos cardíacos acontecerem? Isso é a vida. Isso é a nossa centelha. Isso é a vida em mim. Se parar a minha respiração, se parar o meu coração, acabou a minha vida. Faz sentido? Então, isso é a minha centelha. Esse pulsar dentro de mim me mostra que a minha conexão com esse corpinho físico aqui, dentro dessa dimensão. Então, isso é a vida. Isso é a expressão da vida dentro de mim. E ela é natural. Só que a minha identificação, então, essa é a minha ligação natural com o divino, tá? Então, esse é o meu sopro divino. Essa é a minha conexão. Desligou isso, morreu. Dentro dessa dimensão, né? Morreu o corpinho físico aqui, que a gente é muito maior do que isso. Mas desligou isso. Deixa eu só pegar uma aguinha. Desligou isso, não tem mais a vida. Então, o fluxo natural da vida, ele é natural. A minha respiração é natural. Eu não preciso fazer esforço. Eu quero. Você quer água, meu amor? Segura aqui, então. Deixa eu só auxiliar aqui. O outro de minha Pronto? aqui também quer. Pronto? Então, mais um pouco. Nossa, tá pipoca. Tá bom. Ó. Eu coloco o que por hoje. Tá? Depois a gente tira, tá? E aí, o que que acontece? Então, o respirar, ele é natural. Então, essa nossa conexão com o divino, ela é natural. Só que a nossa identificação com o nosso ego, a nossa desconexão com o nosso divino, as pessoas que estão ao nosso redor, se vocês forem parar para perceber, nós, né, somos, eu não vou dizer pioneiras, porque o estudo sobre todas essas coisas já existem há algum tempo. Mas se você for olhar, pelo menos boa parte, acredito que até vocês que estão aqui, somos nós que estamos buscando isso. Os nossos pais não tinham esse conhecimento, os nossos avós menos ainda, né? Então, se você vai olhando para trás, eles imagina, isso tudo aqui é balela, certo? Então, a gente está começando a perceber que existe o sagrado em mim. A gente está começando a compreender tudo isso, certo? Então, eles não tinham conhecimento, então não tinham como eles nos passarem também. Então, agora que a gente está acessando este conhecimento, que é natural nosso, mas que a gente não conseguia enxergar. Então, como que uma pessoa desconectada iria me falar que existe uma conexão? Se ela não sente, se ela não vê, se ela não vive, se ela não percebe isso, certo? Então, essa conexão, ela é divina e ela já existe em nós. Só que nós não percebemos. Nós não estamos com o nosso canal de percepção para isso, certo? Desculpa, gente. Então, aqui a gente vai ativando cada vez mais essa conexão com essa centelha divina que existe dentro de nós, que é naturalmente nossa e que é divina, feita à semelhança de Deus, tá? Então, quando a gente está alinhado com a nossa centelha divina, ela é a essência divina presente em cada ser humano, que é a expressão da consciência divina em nosso ser. Essa centelha é o que nos conecta com o poder criativo do universo, permitindo que possamos manifestar a nossa realidade de acordo com os nossos desejos e intenções. É a parte de nós que é sempre positiva, amorosa, sábia e conectada com a fonte criadora. Aqui eu vou trazer algumas palavras. Nós somos feitos à semelhança do Criador. Nós somos criadores naturais. Naturalmente, nós estamos criando a nossa vida.
Enquanto eu não faço essa autoanálise do que eu estou criando na minha vida, então a minha realidade está sendo criada por mim, através de mim, querendo ou não. Faz sentido isso? Cadê vocês, meninas? Todas de câmera fechada? Só tá Vanessa? Faz sentido? Faz um sinzinho com a cabeça, movimenta a cabecinha para mim, Van. Fez sentido? Então, o que acontece? Se eu não tenho o conhecimento, se eu não dou uma pausa e observo o que está no meu exterior, e a minha vida está uma bagunça, ela está uma bagunça, eu estou criando e eu não estou tendo consciência de que eu estou criando isso. Mas se eu sou feita à semelhança de Deus, a semelhança do Criador, eu estou criando. Eu posso não estar criando o que eu quero. Mas eu estou criando tudo que eu não quero. E aí, qual que é a questão? Eu aprender a manifestar, a criar o que eu quero. Porque eu já sei criar o que eu não quero. Eu já estou criando o que eu não quero. Eu já estou criando, é isso que eu quero deixar bem claro. A gente já está naturalmente criando o que está ao nosso redor. Então, eu já estou fazendo um bolo. Se ele está saindo salgado ou doce, tanto faz, eu estou fazendo. Agora aqui a gente vai começar a entender e criar esse bolo com a intenção. Então, eu quero que esse bolo seja doce ou eu quero que esse bolo seja salgado. Então, agora eu passo a escolher os meus ingredientes, porque eu tenho consciência que quem está criando o bolo sou eu. Fez sentido aqui? Então, nós somos criadores naturalmente. Se eu não estou escolhendo os meus ingredientes, o resultado é a Deus dará. Deus dará no sentido assim, tá vindo o que eu não estou escolhendo. Então, eu preciso começar a estar em estado de presença para manifestar o que eu quero. E aqui, vamos lá. O que eu quero trazer também? Uma coisa que foi o meu erro por muito, mas muito tempo. Foi uma virada de chave muito grande. Como eu disse para vocês, a gente fica buscando, através do nosso mental, compreender algo que não é do meu mental, que é da minha consciência. Então, por mais que eu fiz mentorias, cursos e tudo mais, a gente tem sempre os lampejos dessa conexão com a nossa centelha. Vou tentar trazer um exemplo aqui para vocês. Sabe aquele momento que você está olhando um pôr do sol, que você está apreciando uma paisagem, ou que você está brincando com os seus filhos, e que se você sente dentro do seu coração aquele quente tão grande, aquela presença de Deus tão forte, que dá aquela lacrimejada assim, sabe? Que você fica sem palavras, só sem palavras, você não tem nem palavras para descrever. Queria ver a carinha de vocês agora. Quem abre? Sabe que você fala assim, como Deus é perfeito, como Deus é maravilhoso, meu Deus, isso aqui é providência divina. Sabe, não tem aqueles momentos que você sente assim? Você não tem palavra, some. Ai, que delícia ver a carinha de vocês! Obrigada por isso. Então, tem esses momentos que a gente sente essa conexão com a nossa centelha. E isso é nosso. Isso era para ser a predominância do meu dia. Isso é natural, então vem esses lampejos para que eu sinta isso, mas isso é o natural do meu ser em essência, da minha centelha. E qual que foi a grande pegadinha? Estudei cocriação, estudei tudo quanto é coisa, presta atenção na sua vibração, presta atenção na sua emoção. Gente, o ego é esperto, tá? Então, o meu ego tinha criado um conceito de Deus para mim. Então, o Deus que eu passei a acreditar era um Deus criado a partir do meu ego. Tá fazendo sentido aqui? Então, meu ego criou um Deus para eu acreditar, para me manter presa no meu ciclo. Tá fazendo sentido aqui? Porque o nosso ego nos mantém presas. Ele vai contar cada vez mais histórias. E aí o que acontece? Então eu buscava, através do Deus criado pelo meu ego, sentir o amor, sentir a paz. Então eu buscava produzir esses estados em mim. Então eu ia fazer uma técnica para me sentir paz. Eu ia fazer uma técnica para sentir a gratidão. Eu ia fazer uma técnica para sentir aquilo. Mas presta bem atenção nesse detalhe. Eu fazia
as técnicas, as ferramentas para criar um resultado de paz, de amor, de gratidão, disso e daquilo. Tá fazendo sentido? Só que isso já é meu. Então, ao invés de eu acessar o que já é meu, na minha essência, eu me mantinha presa no meu ego, indo criar a paz criada pelo meu ego, a aceitação criada pelo meu ego, a presença, o amor incondicional, a gratidão criadas pelo meu ego. Fez sentido aqui? Conseguiram pegar essa sutil diferença? Tá? Helenice, bem-vinda, meu amor. Delícia. Tá fazendo sentido? Alguém quer tirar dúvidas aqui? Tati? Então, vamos lá. Então, vou continuar. Então, o que eu quero só chamar a atenção? Essas emoções, esses estados são naturais do meu ser. Eu não preciso produzi-los. Isso é meu naturalmente. Então, nesses lampejos que a gente tem, nesses momentos que você sente essa presença do divino, perceba que você não fez com a intenção de sentir. Fez sentido aqui? Então, você está olhando um pôr do sol, você vem aquela onda de amor, vem aquela onda de compaixão, vem aquela onda de paz. Você pode estar com o problema que for, você entra você entra em ressonância com aquilo, faz tchuf dentro de você, se espalha por cada uma das suas células e você fica sem palavras, né? Vem aquele sentimento de gratidão, aquilo te inunda. E você não fez nada para produzir aquilo. Ó o gatilho aqui, tá? Você não fez nada para sentir isso. Você só entrou em estado de presença e isso fluiu através de você, tá bom? Então, só preste atenção nessa pegadinha aqui. E aí a gente tem estados naturais do nosso ser, então, que é o amor incondicional, que é quando a gente não põe uma condição para ter o amor. Então, esses estados naturais do ser são os estados que são nossos, da nossa essência, do meu eu superior, do meu eu divino, tá? Então, é amor incondicional, o estado de presença, quando eu estou presente no momento atual, sem me preocupar com o passado ou com o futuro, a aceitação. Só um minutinho. Então, a aceitação. Então, eu aceito a realidade como ela é, sem resistência ou luta contra ela. O estado de paz. Então, eu sinto a sensação de paz, de calma e tranquilidade interior, mesmo em meio a situações estressantes ou desafiadoras. Felicidade, harmonia, consciência e serenidade. Então, eu estou consciente de mim mesma. Eu sinto essa harmonia, que é essa conexão profunda com a natureza, com os outros, com o universo, com o todo. Então, eu começo a permitir que esses estados que são naturais do meu ser se expressem através de mim. Eu não vou fazer algo para criar esse estado. Fez sentido aqui? Vocês perceberam a sutil diferença? Eu permito que isso flua através de mim, mas eu não vou buscar produzir esse resultado, tá? Então, aqui, esses estados são naturais do meu ser. Eu preciso o quê? Estar conectada com a minha essência para que o fluxo do ser natural, da minha essência, do meu eu divino, da deusa que habita em mim, possa se expressar através de mim. E aqui eu quero trazer para vocês o que foi um grande boom de percepção na minha vida, tá? É a mudança superficial. Pri, eu busquei muito conhecimento, faz 8, tá indo para 9 anos que eu tô nessa jornada em busca de conhecimento. Foram muitos livros, muitas coisas. Deixa eu ver se eu expando um pouquinho aqui para vocês. Peraí. Aqui. Peraí. Fica maior assim, Helenice? Ficou maior? Peraí, deixa eu ver se eu consigo. É que eu vi que ela tava. Vamos ver se. Aqui. Peraí. Deixa eu pôr vocês pro ladinho aqui. Aí, ficou bonitinho? Aí. Então, o que acontece? Eu, Pri, busquei muito conhecimento.
muito conhecimento. Eu coloquei no conhecimento, eu vou transformar a minha vida, eu não aguento mais isso, eu não quero mais isso para mim. Então, eu fui buscar conhecimento. Nada contra buscar conhecimento. Só que qual que é a questão? Eu fui buscar conhecimento para resolver uma área. Então, eu queria prosperidade, eu queria o dinheiro. Quando eu comecei, foi através de uma maratona da riqueza, e o que eu busquei foi o dinheiro, tá? Então, é ruim isso? Não, porque me trouxe onde eu estou, tá? Só que qual que foi a questão? Eu busquei esse conhecimento, a princípio, para algo externo. Então, aqui no meinho, tem eu, e aqui tem todas as áreas, coloquei algumas áreas da minha vida: relacionamento, saúde, trabalho, propósito, espiritualidade, desenvolvimento. Eu busquei cuidar, prosperar um pilar. E eu me afundei nele, certo? Então, eu comecei com conhecimento para expandir ali no meu trabalho, para expandir isso, para expandir aquilo. Só que o que acontece? Por que a gente não consegue? Agora, presta atenção nisso aqui também. Por que a gente começa um treinamento, a gente começa uma jornada, a gente quer essa mudança e a gente acaba parando? A gente faz por um tempo, depois desanima, depois não faz mais, né? Então, tem um momento que as coisas começam a dar certo e você, as coisas começaram a dar certo, eu não dou mais atenção. Mas também porque é uma mudança superficial. Por quê? Porque eu estou olhando só para um lugar. Eu coloco o foco em algo e às vezes as coisas não acontecem da maneira que eu gostaria e eu me desmotivo. Só que essa motivação, ela não está vindo de onde? Do meu eu interior. Então, ela está vindo do superficial. Por isso que a mudança é superficial. Fez sentido aqui? Eu estou querendo mudar o meu externo. Faz sentido? Então, eu estou buscando conhecimento para mudar a minha realidade fora de mim, mas eu esqueço que essa realidade externa, ela é criada a partir e através de mim. E aí, aonde que vem a mudança profunda? Quando eu começo a olhar, tá, não vou olhar mais para nenhum dos pilares, mas eu vou focar no meu eu superior. Eu vou focar na minha essência, eu vou focar no meu eu divino. Por quê? Porque o meu eu divino é a fonte de tudo que sai de mim. Fez sentido isso? Então, o meu foco passa a ser o meu eu superior, a minha centelha, a minha conexão com o divino. Quando eu começo a ativar esta conexão, eu passo naturalmente a ter espaços no meu dia. Lembra que a gente estava lá, centelha e ego? Eu começo a dedicar tempo para acessar o meu eu divino. Então, eu faço a meditação com a intenção de acessar o meu eu divino. Eu faço isso mais de uma vez no dia. Eu faço isso no banheiro do meu trabalho, sabe? Mas eu vou fazer o quê? Fiquei nervosa, fiquei irritada, fiquei qualquer coisa. Eu vou lá buscar o quê? Essa minha conexão, esse meu resgate de novo. Então, eu começo a orar e vigiar para trazer essa conexão mais constante no meu dia. Fez sentido aqui? E não é para melhorar o meu trabalho, não é para melhorar a minha saúde, não é para melhorar o meu relacionamento, não é para nada disso. É para melhorar a minha conexão com o meu eu interior. E aí, o que acontece? Isso vem através das vivências. Então, todos aqueles livros que eu li, agora eu passo a praticá-los. Agora eu passo a auto-observação. Então, eu começo a me dedicar, olhar para mim, cuidar do meu bem-estar, abrir esses espaços para que essa essência se manifeste, estar presente, estar atenta, estar consciente, fazer isso com a intenção, e eu começo a observar os resultados. E essa conexão começa a me nutrir mais. Então, por mais que às vezes a realidade externa ainda não esteja como eu gostaria, eu já passo a acessar aqueles estados anteriores de serenidade, de paz, de tranquilidade. Por quê? Porque eu já começo a acreditar no invisível. Porque a minha conexão com o divino vai ficando muito maior. Então, eu passo a não duvidar mais do divino. Faz sentido aqui? E aí, eu me sinto motivada naturalmente. Eu não preciso achar motivos para me motivar. Por que aqui
é difícil na mudança superficial? Porque eu preciso me obrigar a ir para uma academia. Eu preciso me obrigar a fazer algo. Faz sentido? Como eu estou lutando no externo, eu preciso fazer força. Força, 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 força. Aqui, quando eu vou permitindo, se eu acesso a minha centelha, se eu acesso a minha essência, automaticamente vem a sensação de amor incondicional. Então, eu me sinto conectada com o Pai, eu me sinto conectada com o universo, eu me sinto pertencente, sabe? Então, aquela chama dentro do coração, eu faço parte de algo maior, eu tenho um propósito de vida. Por mais que talvez, pode ser que, mas eu não sei ainda qual é o meu propósito. Você fala, não tem problema, eu só sei que eu estou no caminho certo. Eu sei que eu estou no lugar certo, daqui a pouco ele chega. Estou sendo capacitada, estou sendo preparada, sabe? Mas você entra naquela confiança e segurança que só o divino em você pode te proporcionar. Fez sentido aqui? Então você começa a acessar esse espaço. E aí, conforme você vai tendo esses lampejos maiores dentro do seu dia, naturalmente você acorda mais motivada. Naturalmente você acorda mais inspirada. Por quê? Porque antes a vida estava uma nhaca. Mas você sente essa nutrição interna, você se sente motivada naturalmente. A vida, você começa a olhar para a vida, é incrível. Por mais que às vezes fora, eu falo muito o exemplo da cobrinha, né? Então a cobrinha, você cortou a cabeça dela, ela continua chacoalhando lá o rabinho. Então, até essa cobrinha morrer, ou seja, até a minha realidade física se alinhar a esse novo, a minha consciência de estar olhando para o meu eu verdadeiro, vai um tempo para que isso se manifeste aqui no físico, certo? Então, o externo, às vezes, ainda não estará da maneira que eu gostaria, mas eu já tenho a confiança que eu coloco os ingredientes lá, então eu acesso a minha centelha, acesso o meu eu divino, e daqui a pouco isso começa a se manifestar, porque sai através de mim. Fez sentido? Alguém quer perguntar alguma coisa? Todas quietinhas, então vamos lá. Conceitos importantes, né? De onde vem esses sofrimentos que a gente tem, esses mal-estar e tudo isso? Então, aqui é um ponto que é bem importante para a gente ter conhecimento. Lembra que eu disse que a gente começa e a gente desiste? A gente começa uma jornada, chega um tempo, a gente desiste. Então, o nosso falso eu, o nosso ego, o nosso corpo de dor, a nossa identificação com a mente, a nossa desconexão com a centelha, o viver nessa ilusão gera todos os meus sofrimentos. Se você tirar o seu ego, se você agora... A sua centelha é acima, é maior, está dentro de você. Ela é feita à semelhança de Deus. Ela é perfeita, ela é amor, ela é paz, ela é gratidão, ela é abundância. A sua centelha tem algum sofrimento? Nenhum. A minha identificação com a minha mente, com a ilusão, com a desconexão com a centelha é que gera todos os meus sofrimentos. E aí o que acontece? Esses mecanismos que são criados pela minha mente, meu falso eu, o meu ego, o meu corpo de dor, tá? Eles têm vida. Eles têm uma vida própria, eles têm uma consciência também. Por quê? Um pensamento tem energia, certo? Um pensamento tem energia. E essas energias vão se ligando. Então, por exemplo, um pensamento do meu falso eu e um pensamento da minha centelha. O pensamento negativo, se você der luz a ele, se você olhar para aquele pensamento negativo, você colocou energia nele. Então, você alimentou esse pensamento negativo. O que ele vai fazer? Vai se conectar em outro, que vai se conectar em outro, que vai se conectar em outro. E a hora que você vê, você está lá embaixo. Se você der luz para um pensamento positivo, eu sou divina, eu sou o poder em ação, eu sou o Deus em ação, e você for seguindo, naturalmente, você expande isso também para o positivo. Então, você expande escolhendo aonde você fica, tá? Qual que é a questão? Esta criação mental, ela tem uma forma, e essa forma, naturalmente, ela precisa se alimentar.
O seu corpo de dor são todas essas suas memórias, todo o sofrimento, todos os traumas, todas as dores que você carregou pela vida inteira. E aí a gente tem o nosso corpo de dor, o corpo de dor das pessoas que estão ao nosso redor, o corpo de dor do consciente coletivo, tá? Então, se você olhar, né, para tudo que rola por aí, fica fácil de enxergar. E aí o que acontece? Esse corpo de dor, quando eu começo uma jornada em busca de acessar a minha essência, concorda que eu começo a olhar para as coisas positivas e naturalmente eu paro de olhar para o negativo? Naturalmente eu vou querer parar de brigar, naturalmente eu vou querer parar de ter razão. Por quê? Porque eu estou em busca de acessar a minha centelha. Faz sentido eu brigar? Não. Então eu vou acabar ficando quieta para bastante coisa, mas no sentido assim, cara, eu não vou brigar, não vou perder minha paz, certo? E aí o que acontece? Esse corpo de dor, ele vai ficando com fome. E ele, o que a gente chama de... a nossa mente, ela atua com a projeção na mente do outro, né? Então, às vezes, você está numa fila de mercado, você passa em algum lugar, alguém te xinga. É o quê? O teu corpo de dor que atacando através do corpo de dor da outra pessoa para você se conectar, para você brigar e para você gerar a energia que alimenta ele. Fez sentido aqui para vocês? Tá? Então, esse conceito aqui, dentro da jornada, eu explico muitíssimo isso. Por quê? Porque são os desafios que a gente encontra quando a gente começa uma jornada. E isso faz com que eu não acesse profundamente a minha centelha. Fez sentido? Então, se eu não estou atenta a essas armadilhas aqui, eu caio de novo que nem um pato e não percebo. E tô achando que tô certa. Tá? Porque veste roupinha, nosso corpo de dor, bota umas roupinhas lindas para nos enganar, tá bom? Então, aqui, ó, o falso eu vou explicar certinho. Então, o falso eu é uma identidade que é construída ao longo da vida, a partir de experiências, crenças e padrões, comportamentos adquiridos. É chamado de falso, porque não representa a verdadeira essência da pessoa. Qual que é a minha verdadeira essência? A minha centelha divina, o meu eu sou, certo? Então, esse falso eu é o personagem criado pela minha mente, que é o meu nome, o meu país, eu sou baixinha, eu sou gordinha, eu sou incapaz, eu sou burra, tudo isso que a gente foi falando de nós mesmas, tá? Então, representa, mas sim, uma imagem distorcida e limitada de si mesmo. Esse falso eu, muitas vezes, é baseado em medos, inseguranças e necessidades egoístas, e pode levar a comportamentos e decisões que não são autênticas e saudáveis. Aqui é muito legal porque acontece, o nosso falso eu, ele não tem a conexão com a centelha. O meu falso eu não conversa com a minha centelha, tá? E ele não quer que eu converse com a minha centelha. Por quê? Porque ele entende que se eu estou acessando a minha centelha, eu não estou acessando ele. Então, ou eu estou acessando a minha centelha conscientemente, ou eu estou sendo acessada, digamos assim, pelo meu falso eu. Ele que está controlando a minha vida, tá? Então, ele não quer. E aí ele tem os mecanismos de me manter presa em todas as historinhas mentais que a minha mente vai criar. Ele é muito astuto, tá? O que eu tenho que lembrar? O que eu sou? Essência. O que eu sou? Essência. Veio um pensamento? O que eu sou? Essência. Esse pensamento não é meu. Tá? Esse pensamento não é meu. Isso não é meu. Isso não é meu. E aí a gente tem o corpo de dor. Aqui eu explico um pouquinho também. Que é o quê? Esse acúmulo de memórias negativas que podem afetar a saúde física e mental de uma pessoa. Essas emoções podem incluir tristeza, raiva, ressentimento, culpa, medo, entre outros. O corpo de dor pode ser criado a partir de traumas ou eventos dolorosos do passado e pode ser ativado por circunstâncias presentes que desencadeiam essas emoções negativas. Aqui, o corpo de dor, quando a gente está em uma jornada, ele vai ficar latente, ele vai ser ativado, porque a gente para de alimentar ele. Se antes a gente tinha os pensamentos negativos e a gente deixava aquela historinha continuar, que aí ia de um pensamento pegando no outro, e eu permitia isso, né? Aqui, quando eu entro numa jornada, esse corpo de dor, ele veste as roupas que você nem imagina, para te manter ali naquelas historinhas do seu falso eu, tá? Então, eles são ali, ó, parentes e estão
unidos ali. Aí a gente tem a nossa identificação com a mente, que eu acreditar que eu sou o meu passado ou que eu sou o meu futuro, entende? Mas não, eu sou a minha essência. Todo o passado eu não tenho como pegar, o futuro eu não tenho como pegar também. Então, a identificação com a mente é um estado em que a pessoa se identifica totalmente com seus pensamentos e emoções, acreditando que eles são quem ela é. Isso pode levar a um estado de sofrimento e ansiedade, pois a mente está sempre criando pensamentos e julgamentos sobre si mesmo e sobre os outros. A identificação com a mente pode dificultar a conexão com o momento presente e com a verdadeira essência do ser. Então, aqui eu fico contando as historinhas do meu passado, eu fico revivendo o meu passado, mas você não sabe o que me aconteceu e você deixa de viver o teu agora. E a sua essência só se manifesta aonde? No teu agora. O teu passado foi criado aonde? No agora. O teu futuro vai ser criado aonde? No agora. Então, o teu passado e o teu futuro só existem dentro da nossa mente. Você não tem como pegar o seu passado. Ele é uma criação mental, baseada em memórias. Então, o meu passado é uma criação das minhas memórias e o meu futuro das minhas projeções. Mas nenhum deles existe mais agora, no aqui e no agora. Existe dentro da minha mente, mas eu não tenho como pegar. Mas quando eu carrego, isso é o pior, porque eu carrego essas bagagens, mas né, tem coisas que às vezes a gente demorou anos para construir uma imagem. Eu sou terapeuta, eu sou bancária, eu sou isso. Então foi anos para construir aquele rótulo para você falar assim, como assim você quer que eu não seja nada? Porque o que é eu ser a essência? Eu ser nada. Porque a partir do momento que eu me permito ser nada, do nada eu posso criar o tudo. Olha que lindo isso. Quando eu me permito não ser nada, eu posso ser tudo. Então eu sou o eu sou. Eu sou o quê? Eu sou. Eu sou o que eu quiser. E aí eu começo a acessar esse eu sou. Então eu entro no meu estado de ser, me conecto com a minha essência e vou brincar como uma criança, descobrindo os meus poderes, acessando os poderes da minha centelha, sabe? Quero brincar de ser o mar agora, me sinto sendo o mar, porque eu sou tudo que há. E aí eu permito tudo que há se manifestar através de mim. Fez sentido aqui? Então eu deixo de ser o meu passado, deixo de ser o meu futuro e só me permito ser, sem nada para frente, sem nada para trás, só ser, na natureza do meu ser. A desconexão com a centelha refere-se a um estado em que a pessoa perde a consciência de sua conexão com o divino, com a fonte de onde ela veio. É como se a pessoa estivesse desligada do seu propósito, da sua essência divina e se sente perdida, desconectada, sem sentido na vida. Aqui, o que eu queria trazer também? Sabe aquele momento que a gente tem dentro da nossa vida, que a gente fala assim, quem estuda cocriação, né? Ah, você vai fazer cocriação. Você tem, o Hélio Couto fala do soltar, todos os mestres falam, você pede o desejo e solta, você pede o desejo e solta. E aí a pessoa fica, mas será que está realizando? Será que vai? Será que não vai? Quando eu trago essa conexão com a centelha muito forte dentro de mim, eu falo que é a presença mesmo, sabe? Você virar a chavinha dentro de você, você sente essa conexão, você sabe que o seu pedido foi atendido. Ele tem o tempo para germinar, para florescer, para se manifestar. Mas você sente, sabe? Você tem a sensação que o teu pedido já foi realizado. Você acessa um estado de consciência que você sabe que aquilo vem para você naturalmente. Então você para de cavucar. Fez sentido aqui? Então você se sente tão nutrido, que você sabe que vem, tá? E não no nosso tempo, né? E aqui, os níveis de consciência. Tem vários níveis de consciência. A gente tem a tabela de David Hawkins, a gente tem agora a escala de Agatha, a gente tem vários pesquisadores que explicam sobre os níveis de consciência. Eu quis trazer um resumo básico, por quê? Foi o que eu falei para vocês no começo da aula, não é para ser complicado. Tem informações que são necessárias, porque quando a gente entra numa jornada para acessar a minha essência, um pouquinho de informação, sim,
conhecimento, sim, é necessário, mas é muito mais a prática. Então, são coisas que você tem que saber, é o mínimo que você tem que saber, mas o principal é se dedicar à sua conexão com a sua essência. Fez sentido aqui? Não vai ser ler 500 mil livros que vai te trazer esse processo. Vai ser meditar com afinco, com o propósito de se conectar com a sua essência. Fez sentido aqui? Não, você pode ler 500 milhões de livros, você não vai ter virada de chave se você não praticar. Não adianta você ler 500 livros sobre como andar de bicicleta se você não pegar a bicicleta e não sair pedalar. Você não vai se equilibrar em cima da bicicleta lendo o livro. Tá? Pode ter 500 cursos que ensina a bicicleta mais power, a bicicleta mais isso, a bicicleta mais aquilo, mas se você não botar a bunda no banquinho da bicicleta, seja com rodinha, com alguém segurando, cair, levar os raladinhos, você não vai dar. Tá? Então, os níveis de consciência que eu trouxe aqui é bem simples mesmo. O nível de consciência básico, contraído, que é o que a maior parte das pessoas estão. Então, nesse estado de consciência, o estado de consciência é limitado e restrito. E ele é caracterizado por uma sensação de separação, individualidade e identificação com o corpo e com a personalidade. Então, é quando eu estou condicionada que eu sou somente o meu corpo. Eu não me vejo como essa centelha divina. Eu nem sei. Eu sei que existe ela, mas eu não sinto ela dentro de mim. Eu não sinto essa centelha dentro de mim. Entende? Então, esse é o nível contraído. O nível de consciência expandido. A pessoa começa a experimentar a sensação de unidade e conexão com o universo e com as outras pessoas. Então, eu começo a compreender nesse estado de consciência, opa, eu tenho uma conexão com o todo, eu tenho uma conexão com o divino, eu sou uma com Deus, eu sou uma com o todo, eu sou uma com o universo. Então, a gente começa a se expandir além dos limites da personalidade do ego e começa a experimentar os estados de amor, de compaixão e de empatia. Nesse estado expandido é onde a gente começa a manifestar as coisas com muito mais rapidez e velocidade, tá? Porque eu já tenho a consciência desse estado de consciência, tá bom? A gente oscila entre eles também, tá? Então, dentro da tabela de consciência do David Hawkins, vai desde o medo até a iluminação, a gente oscila durante o nosso dia, tudo isso, tá bom? E o nível de consciência transcendental, o nível que a pessoa transcende completamente a identificação com a personalidade e o ego e experimenta um estado de consciência puro e sem limites, caracterizado por uma sensação de paz, unidade e plenitude. Isso aqui a gente alcança muito através de meditação. Esses flashes que eu falei para vocês no começo, quando a gente naturalmente tem, é um estado de transcendência, tá? Ele é um estado de transcendência que vem para que a gente sinta ele, justamente para a gente tentar. Esses estados, eles vêm para nos lembrar que a gente é aquilo. Fez sentido aqui? Então, esses lampejos que a gente tem, é esse que é o de volta para casa. Cara, tipo, é Deus dando aquele gostinho pra gente, sabe? Tá aqui, ó, isso aqui é teu, sabe? Vem buscar mais, né? Deixa eu me dedicar para eu buscar mais desses estados. Fez sentido? Aí aqui eu vou falar um pouquinho, que tem também dentro da jornada, que é a cocriação consciente. Então, os pensamentos levam a sentimentos, que me levam a ações, que criam os meus resultados. Então, o meu pensamento é uma unidade básica do meu processamento mental. Quando eu tenho um tipo de pensamento, a minha mente codifica, dispara hormônios para o meu corpo que geram o meu estado emocional, em resposta aos meus pensamentos, certo? De acordo com a emoção que eu estou sentindo, eu tenho as minhas ações. E essas ações me levam aos resultados. Isto é cocriação. Se eu estou fazendo isso consciente ou inconsciente, eis a questão. O que eu quero trazer aqui? Ah, mas eu fiz, estou fazendo a gratidão, escolhi fazer tal coisa. Por que você está tomando aquela atitude? Por medo? Por insegurança? Por insatisfação? Por raiva? Então, imagine que esse verdinho aqui atrás, desse daqui, ó, desse painel, ele é o meu fundo emocional. O roxinho, nossa, verdinho. O roxinho, onde que eu... O roxinho aqui, ele é o meu fundo emocional. Este fundo emocional
Se eu estou com ele conectado no meu ego, o meu ego não sente a presença do divino, portanto, ele é naturalmente escasso. Se o meu ego é naturalmente escasso, porque ele não tem a conexão com o divino, ele é uma ilusão, meu ego é uma ilusão, portanto, é escassez. O que eu crio a partir do meu ego? Mais escassez, mais ilusão. Fez sentido aqui? Fez o bingo aqui? Se eu crio a partir da minha centelha, que é o amor incondicional, que é a paz, o que eu crio? Mais disso. Então, é aqui que tem que estar o foco, porque eu estou fazendo a minha ação. Qual que é o sentimento? Mas nesse sentido, isso aqui é o meu ego me mandando para um desespero, porque eu tenho que fazer isso. Por quê? Porque senão a gente está o tempo inteiro agindo a partir do ego. Então eu faço, que nem uma louca, buscando um resultado que não vai vir. Porque o fundo, o pano de fundo das minhas ações está sendo o meu ego. Fez sentido aqui? Então, eu estou fazendo um monte para mostrar para os outros que eu dou conta de tudo. Eu estou fazendo um monte porque eu não sei pedir ajuda. Lembra do comecinho lá? Tudo que eu falei para vocês? Eu estou fazendo um monte porque eu estou desconectada da minha essência. Você planta uma árvore num terreno fértil, o que ela faz? Ela nasce. Simples assim. Por que eu preciso plantar 1 milhão? Porque eu não estou acreditando que ela vai nascer. Então, eu saio plantando na calçada, plantando no cimento, plantando onde tem água, plantando num solo que não está fértil. E qual que é esse solo? O meu estado de consciência. Se eu estou no meu ego, ou se eu no meu falso eu, no meu corpo de dor, ou se eu estou no meu eu divino. Fez sentido aqui? E aí, quando eu começo a acessar a minha centelha, eu começo a ter as minhas ações inspiradas. Olha que lindo. Ação inspirada é uma ação que surge naturalmente a partir de um estado de conexão com a sua essência ou com o universo. Em vez de ser motivada pelo medo, pela pressão externa ou pelo hábito, é uma ação que flui com facilidade, que traz resultados positivos e satisfatórios. É uma ação que flui com facilidade e traz resultados positivos e satisfatórios, pois está alinhada com a sua verdadeira natureza e com o que é o melhor para você e para os outros. A ação inspirada é muitas vezes acompanhada de uma sensação de alegria, entusiasmo e propósito, e pode ser um caminho para a realização dos seus sonhos e metas. Então, aqui o que acontece? Quando você começa a permitir esses acessos seus conscientemente, então você vai lá meditar para acessar a fonte criadora, para acessar a sua centelha, você começa a ter os seus insights inspirados, as suas ações inspiradas. Então, você começa a permitir, tem um livro maravilhoso que chama O Ócio Criativo. Não significa que você vai parar de trabalhar, mas significa que a gente precisa desses espaços para permitir que a nossa essência se manifeste. E que nesses espaços é onde a gente tem os insights mais criativos. Então, eu estou num estado de plenitude, estou num estado de presença, inclusive esses slides foram criados todos em 40 minutos, num estado desse, entende? Então, eu tive a ação inspirada e sentei e fiz assim, ó, blum. E quantas vezes, às vezes, eu ficava tentando fazer um post e ficava ali horas e ficava brava comigo mesma e não saía. E aí eu ficava sabe, tipo, caraca, como assim eu não sei passar uma mensagem escrita? Faz sentido aqui? Então eu ficava ali sofrendo, não consigo mexer no Canva, não consigo isso, não consigo aquilo. Não. Agora eu estou permitindo esses espaços criativos e a minha criatividade está aflorando cada vez mais. Inclusive, estou conseguindo fazer slides tão lindos. Que modéstia à parte, eu gostei, tá, gente? Vocês gostaram? Faz um simzinho aí com a cabeça. Bora lá. Vamos lá. Então, aqui, esse é o ouro que eu estou entregando para vocês de todo o meu coração. Queria que vocês falassem aí como é que foi. Deixa eu tirar o compartilhamento. O que vocês
Tenho certeza que boa parte vocês já sabiam, mas o que vocês estão colocando em prática disso na vida de vocês? Porque eu tenho certeza, aqui, ó, tô vendo todas as carinhas já estudam sobre isso, né? Já estudam terapias, já estudam tudo sobre isso. Qual foi o grande bingo de vocês hoje? Bora. Abram os microfones, uma de cada vez, não se matem. Vou tentar fazer a piada, né? Mas. Oi, meu amor, boa noite. Maravilhosa, boa noite! Ai, só porque ela vai falar trava. Ah! Destravou. Ai, que delícia. Eu acho que de verdade, para mim, foi essa coisa da gente não buscar meios de se sentir essa conexão que vem lá do fundo, né? Eu acho que é essa busca mesmo e consigo no meio dessa natureza toda e estar um pouco mais, sentir essa presença de Deus em todos os lugares e isso tem cada vez mais puxado essa presença divina dentro de mim e dentro das pessoas ao meu redor e da natureza ao meu redor e tem sido incrível. E eu acho que é realmente isso, a gente entender que não é buscar, né? Não Já é buscar tá. as leituras e mais Já livros, é o é. básico que a gente já sabe bem feito, já tá. Já é. Eu acho que esse foi um grande bingo que eu tive, né? Enquanto eu tô buscando, é porque não tá em mim. Se eu busco, eu não tenho. Se eu procuro, eu não tenho. Então eu preciso me lembrar que eu já tenho e que eu já sou. Eu acho que esse foi o grande bingo É para só o mim, sabe? religar, né? O É o reconectar. religar mesmo, dentro, né? Não tem que buscar lá fora. Pera, deixa eu me ouvir, deixa eu ouvir meu corpo, deixa eu sentir na minha deixa eu sentir Deus na minha respiração. Deixa eu sentir Deus no meu coração. Deixa eu sentir Deus em cada uma das minhas células, né? Então, deixa eu sentir, deixa eu ter a experiência de sentir Deus dentro de mim, sabe? Esse convite mesmo para eu sentir. Eu quero sentir. Deus, eu já tô aqui, eu sei que você tá em mim. Mas me mostra aí. Facilita aí, me mostra aí que eu quero sentir, né? Me mostra para eu sentir. É isso. É bem isso. Fala comigo que eu quero te ouvir, porque ele tá ali falando o tempo todo. Às vezes a gente só precisa Ficar parar de quietinha. falar tanto para ouvir o que ele fala. Ficar quietinha. É isso mesmo. Ai, obrigada, meu amor. A Karine é uma amigona minha, faz parte de 500 mil processos junto comigo, presenciais na minha vida, na mentoria da Elaine, do Holo Criação, ela estava em casa também, né? A gente fez praticamente o Holo juntas, vários cursos ela estava em casa, tivemos a oportunidade de muito convívio juntas. Graças a Deus. Quem mais quer compartilhar? Van? Fer? Rita? Quem vai? Próxima. Vamos Aí. lá. Estão me ouvindo? Sim. É bastante complicado, né, Pri? Tem hora que a gente fala, meu Deus, por que que as coisas não acontecem, né? O que é o normal do ser humano, querer que as coisas aconteçam para hoje, e a gente é muito imediatista, né? E quando a gente faz a conexão com o divino, a gente percebe que a gente não pode querer dar o passo maior que a perna, né? A gente tem que esperar um momento. E muitas vezes vem aquilo de não ouvir porque você está com pressa de que aquilo aconteça. E não vai acontecer, porque você está se boicotando, né? Porque você está acelerando um processo que não é para ser acelerado. E aí é quando você se reconecta, respira, inspira, medita, pede para Deus te mostrar o caminho. Eu tenho aprendido muito isso, sabe? De esperar. Muitas vezes eu quero uma resposta, mas eu não tenho, mas aí vem, calma que vai dar certo.
calma que vai dar certo, né? Então, assim, espera, pensamento positivo, você está no caminho certo, continue desta forma, que na hora e no momento certo vai acontecer. Então, a gente acaba entregando muito para o universo, e muitas vezes a gente não consegue enxergar na gente o que está acontecendo, mas alguém vem e coloca uma situação, e aí você analisa com mais frieza, e você fala, cara, isso acontece comigo, mas agora eu vou tentar aconselhar a pessoa a seguir dessa forma, que nem aconteceu uma situação na quinta-feira passada, e aí a minha cunhada falou, Rita, eu tô estraçalhada aqui, porque o meu sobrinho ficou sem ganhar o ovo de Páscoa porque o amiguinho dele faltou. O ovo não, era um bombom, né? Caixa de bombom, que a escola determinou. E eu e ela ficamos inconformadas, né? Como assim? Os professores não viu, a diretora não tomou ciência, a pedagoga não tomou ciência, coordenadora, né? E aí eu cheguei em casa e eu tenho. E por eu ser advogada, eu tenho aquele sentimento de justiça muito grande em mim, né? E aí eu mandei um WhatsApp para a diretora, acho que era quase meia-noite. Aí, não precisa me responder hoje, mas só para você ter ciência do que aconteceu, enfim. Aí a minha cunhada, no dia seguinte, falou: eu tô com o coração cortado, já chorei. Até o Fernando falou: mamãe, para o carro, senão você vai bater, não precisa chorar. Ele estava mais conformado do que a gente, né? Mas enfim, aí eu falei para ela: para e pensa, será que você está realmente chorando por conta disso? Será que atrás desse choro não está embutido outras coisas, né? Porque assim, ele está bem, ele conseguiu entender, você está pior do que ele. Será que esse choro realmente é por conta dessa situação ou existem outras que estão camufladas, né? E aí, quando eu parei para fazer essa análise e falei para ela, eu me vi também, né? Tipo, quantas vezes eu faço uma coisa que, na verdade, não é por conta daquilo, e sim por conta de outras. E a gente não enxerga, e aí Não, a gente passa por cima, e aí é onde as coisas não acontecem, né? E isso eu vim aprendendo aí com esses encontros, né? Com os áudios que você encaminha para nós, com as aplicações, porque também não adianta você ter e não fazer, não fazer. né? Você tem que aplicar. Tá, eu não estou escrevendo todos os dias no caderno da gratidão, mas eu agradeço todos os dias. Na hora que eu acordo, na hora que eu estou indo levar meus filhos para a escola, na hora que eu estou voltando sozinha no carro, eu estou fazendo os meus agradecimentos, sabe? É tudo que eu tenho, aquilo que eu tive e aquilo que eu já tenho, que eu não tenho, mas eu considero como tenho, né? Então eu agradeço, mesmo que eu não tenha, eu agradeço como se eu tivesse já conquistado aquilo. E às vezes no carro eu grito para o universo, né? Falando, eu estou sozinha mesmo, ninguém está me ouvindo, vou gritar aqui, universo, o que mais pode melhorar? Eu estou pedindo, eu estou pronta, manda que eu vou receber. Então a gente vai aprendendo, mas desde que você pratique. Praticar. Se você não coloca, uma coisa que eu tenho aprendido com você, e até com o próprio marketing digital, que é que eu estou pondo em dia hoje, que é a função que eu estou buscando, é que tem que haver constância, né? Então, se nós não fizermos com constância, as coisas travam, e aí não anda. Então, você tem que ter constância naquilo que você está fazendo. Se você se propôs a fazer determinada coisa, faça até o final. Estude, pratique, né? E execute. Mas execute com sabe, de verdade. Empenho, com empenho. Eu acho que isso é o principal, né, Rita? Porque, assim, mecanismos, ferramentas, eu falo, Pri, porque eu tô apresentando aqui para vocês a jornada, né? Se você olhar na internet, tem 500 áudios da Elaine, do William, do Bruno Gimenez, tem tudo isso aí, ó, você vai abrir um monte de páginas por aí, um monte de Instagram para você seguir, com meditações, com chama violeta, com isso, com aquilo, com tudo, tem tudo disponível.
O que que eu sinto que é a diferença? É estar presente num lugar conectada e focada. É isso aqui que eu vou pegar a mão e fazer até dar certo. Por quê? Eu, Pri, quanto tempo eu fiquei naquela rodinha daquele falso eu que eu trouxe para vocês, pererecando de galho em galho, buscando uma solução imediata. Ah, eu fiz 30 dias desses, mas eu fiz os 30 dias de verdade? Eu tive melhoras, até porque o meu ego vai me proporcionar melhoras. Entende? Porque o meu ego quer me manter presa nele. Então ele vai, o meu ego cria. Gente, o nosso ego cria, a nossa vida é criada a partir dele também. Ele é criado a partir do ego, a partir da essência divina. A gente tem as duas criações, mas qual que é a questão? É muito fácil, com o bombardeio de informação que a gente tem todo dia, a gente se perder pelo caminho. Entende? Ah, eu vou seguir umas 15 páginas aqui. Agora eu fiz a meditação da Pri, daqui 5 minutos eu faço a outra. Você não precisa fazer nada disso. Do fundo do coração, aqui dentro da jornada, eu coloquei uma única meditação que vocês, deusas, já receberam ela antecipadamente, está lá dentro do grupo das deusas, que inclusive quase nenhuma deusa fez. Olha lá, ó. Entendeu? Teve deusas hoje que eu mandei o áudio. Eu falei, gente, eu quero o feedback do áudio. Que áudio? Fui uma. Você foi uma, teve mais, tá? Teve mais, que eu fui no privado, uma por uma, e falei, gente, vocês me matam, vocês quebram a minha cara, entende? Por quê? Porque você tá no piloto automático de novo, tá no piloto automático de novo. E aí eu não posso querer mais do que você, né? Eu não posso querer mais do que vocês. Eu consigo fazer a minha parte até certo ponto. Então, por exemplo, o áudio, você chegou a ouvir, acho, Rita, né? A Vanessa, eu sei que ouviu, inclusive teve sensações físicas. Conte para nós, Van. A Van eu sei que ouviu. Então, eu vou pedir para ela falar desse áudio poderoso. Oi, Pri. Eu vi, eu tenho feito e tem algumas coisas acontecidas, assim, eu fiz deitada e eu fui fazendo, né, seguindo conforme você falava, eu estava em casa mais tranquila, que estava todo mundo na escola, e eu senti, né, a movimentação do chakra no meu corpo. E quando chegou no chakra o chakra verdinho lá, né, que é Do o coração. do coração, do amor, eu dei uma dormida. E aí eu falei, caramba, mas por que eu dormi? Peraí que eu vou voltar e fazer de novo, porque era bem onde eu tô vendo que eu tô precisando dormir. E aí eu fiz até o final, voltei de novo, refiz, e foi maravilhoso, assim. E muitas coisas têm acontecido e eu vejo o cuidado de Deus, sabe? Ó, hoje mesmo eu tive uma situação que dentro da ONG que eu trabalho eu precisava ir no café da manhã, então estava fora da minha rotina, né? Então eu precisei sair de carro de manhã às 7 horas da manhã. Fui plena, passei na padaria, e aí eu com esse ego aí, né, bendito desse ego que eu vou pôr ele pra ficar quieto. Ai, meu Deus, vou comprar, não vou comprar, não quero gastar o dinheiro do marido, quero gastar. Aí dentro de mim, era Deus falando, vai, minha filha, seu marido te ajuda em tudo, vai lá, larga você, cri-cri, encrenqueira. Ai, tá bom, fui lá, comprei 4 rosquinhos, paguei no cartão dele, que eu não queria, porque eu queria eu fazer. Aí fui pra ONG, teve o café, daqui a pouco chamaram pra tirar o carro não pegava, gente. Bateria zerada. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Daí eu pensei, eu não vou reclamar, eu não vou xingar. Liguei pro maridão, falei, ó, acabou a bateria. Não, peraí, que eu vou ligar, o motoboy vai aí, vai arrumar, arrumou tudo, pagou a bateria, colocou no carro, arrumou tudo. Aí depois falou assim no meu coração, tá vendo? Se hoje fosse um dia normal, você só ia pegar o carro na hora de ir pra escola com as crianças. Imagine você com esse carro sem bateria. E se esse carro morre, você parada no trânsito com as crianças? E se você consegue chegar lá e esse carro não pega, como que você vai trabalhar? Então eu me senti tão cuidada, sabe? E eu sei que é reflexo disso, dessa melhora. Porque eu nem esperava, mas eu consegui ver. E aí eu tenho feito, Pri, e tem acontecido umas coisas assim, que nem hoje. E conseguir se manter calma, né, gata? Porque no dia que a gente conversou, você também estava bem mais agitada, né? Então, vai mudando até o Uma relacionamento, né? irritação,
uma irritação que eu não sabia de onde vinha. Eu estava muito irritada. E meu esposo falou: o que está acontecendo? Que você está tão irritada? E eu não conseguia explicar aquela irritação. Aí a irritação passou. E aí começou a brigar eu e ele. Agora era briga, tipo, agora era eu e ele. E aí eu tava magoada hoje, gente. Tava meio magoada, hein? E aí, escutando isso, eu falei, gente, que falso eu mais sacana. Esse sentimento não é meu. Então é isso que eu vi hoje. E a gente vai começando a estar mais atentas, né? A perceber esse falso eu, a perceber a hora que ele tá atacando, a perceber, que nem você falou, cara, teu marido não ia pegar o pãozinho, a rosquinha, é o teu ego que tá ali brigando, eu quero comprar sozinha, eu não quero isso, eu não quero aquilo, e a gente já cria aquele monte de história mental, porque isso, porque aquilo, é tudo criação da nossa, só aqui, ó, sabe? Não vai ser isso, e a gente vai começando a prestar atenção nisso. Você fala, cara, eles só estão no bom coração e eu que tô aqui me remoendo, brigando comigo mesma, brigando com E ele. e pra quê, né? E Pra pra quê? quê, né? E pra E quê? aí, Pri, e aí eu lendo, teve um livro que eu li, um pedaço do livro trabalhando, e aí não tinha atendimento, eu continuei lendo um livrinho lá, e hoje trouxe uma palavra, assim, uma frase que eu até queria trazer para vocês, que me fez pensar muito, e eu preciso dividir isso com vocês, que era assim, a responsabilidade cria o caráter. E essa palavra, assim, me marcou muito. Porque qual é a minha responsabilidade frente à minha melhora? Né? Porque é a responsabilidade que cria o caráter. E eu sou pedagoga, sou psicopedagoga, eu fiquei pensando, que responsabilidade que eu tô dando para os meus filhos? Que responsabilidade que a gente está dando para essa molecada aqui? E aí, trazendo para a nossa conversa de hoje, eu penso, qual é a minha responsabilidade com o meu eu? Né? Porque a minha responsabilidade vai criar o meu caráter. E é essa que é a questão. Quando a gente começa a sair do ego, porque o ego ele é o quê? Reativo. Instinto. É o primeiro que vem, né? Então, o que que é a minha centelha? Aconteceu um fato, eu me distancio, não reajo, e aí eu tenho responsabilidade, eu respondo com uma ação que vai me gerar um resultado que eu quero. Então eu distancio de tudo, tiro todo o julgamento, entro no espaço de essência, opa, isso aqui é meu ego, isso aqui é julgamento, isso aqui é criação mental, isso aqui é meu corpo de dor. Então eu consigo contar até 10 e responder com uma ação congruente com o meu caráter. Aí eu faço jus a isso que eu quero criar. Faz sentido aqui? Então eu escolho mais assertivamente. Porque senão eu tô na inconsciência, culpando o outro porque o outro joga o sapato, mas eu jogo também. Culpando a cueca, mas eu jogo a calcinha. Né? O sujo falando do mal lavado. Fica o sujo falando do mal lavado. Por quê? Porque só aumenta. Se eu tô olhando para aquilo que não está sendo feito, eu também não tô fazendo. Entende? Então a gente não vai percebendo, mas a gente começa a entrar nesse espaço de observar o que que eu não estou fazendo também. O que que tem dias que eu não estou afim de fazer? Por que que a pessoa não pode ter também? Então a gente começa a observar mais esse campo e fazer. Só que eu vou mudar até a fala aqui, tá? Porque a hora que você entra no espaço da essência, você faz naturalmente, sem esperar que o outro faça. Enquanto eu estou fazendo porque o outro tem que ver, porque o outro isso, porque o outro, né? É ego. A hora que eu começo a fazer as minhas ações porque eu tenho um propósito naquilo, porque eu mereço aquilo feito, eu quero me sentir bem com isso. Pega a diferença? Eu estou fazendo porque eu quero. Eu quero fazer isso agora. Só que também eu, Pri, tô no estado assim. Não quero fazer isso agora. Não faço. Não estou fazendo mais nada forçada. Entende? Não estou fazendo mais nada bufando e criticando. A roupa, às vezes, está ficando uma semana ali. Graças a Deus tem a máquina de lavar e de secar, né? Então é rapidinho de uma para outra. Você entendeu? Então é de uma, vai para outra. Mas tinha vezes que eu ficava, né. Não. E posso te falar? Parece que a máquina trabalha até mais rápido. Rapidinho, tá pronto. Entendeu? Mas por quê? Porque a hora que eu vou fazer é a hora que eu entro no estado de ação inspirada. Hoje cedo eu arrumei o quarto da Thalita.
Gente, nunca arrumei tão rápido o quarto da Thalita. Entendeu? Mas naquele momento me veio o impulso, eu estava aqui fazendo um negócio, eu subi para pegar alguma coisa, subi para pegar algo, olhei para o quarto e falei, ai, é você agora. Parei tudo que eu estava fazendo, baixou a faxineira lá, ó, fiz todo o quarto dela. Por quê? Porque foi a minha ação inspirada. Simples assim. Então, naquele momento, me deu a vontade. Só que eu tô aproveitando as vontades também. Falo, era para colocar uma musiquinha e fui fazendo, e fui ouvindo a música, e rebolando o bumbum, e dançando, entende? Me divertindo, fazendo aquilo. Fiz que eu nem vi. Não vi que eu fiz. Fez sentido aqui? Porque às vezes a gente fica ali, ai, que ninguém faz. Ah, olha a energia que eu já tô botando. Nossa, esse quarto. Nossa, não sei o quê. Eu tô criando coisa mental. Tô alimentando meu corpo de dor. A Karine aqui, ó, não me deixa mentir. Cá, abre a sua câmera aí. Karine não tá presente, tá só a foto. Mas a Cá, ela teve muita presença em casa. Olha lá, ela vai mentir. Eu nunca gostei. Ah, ela nas comidas deliciosas dela. Mas ela sabe, eu nunca gostei de fazer as coisas em casa. Entende? Nunca gostei de fazer. Então a Cá sabe disso, que não é mentira minha. Mas que baixa a faxineira eu faço. Mas a Cá sempre foi o meu empurrão para fazer as coisas e eu fazia brava. Né? Chegava a chorar. Ninguém dá valor. Naquele drama, sabe? Olha o tanto de roupa. Isso não me pertence mais. Ai, mas é muito isso, gente. Então, e o segredo é colocar em prática todos os dias. E assim, este canal, que é o canal da nossa comunicação com a nossa centelha, tem esse áudio maravilhoso. Por quê? Porque todas essas energias, o Reiki Kundalini é a energia, que ela é uma energia telúrica, ela é uma energia que traz esse aterramento, então traz a energia Reiki com a energia Kundalini, que trabalha com a expansão da consciência, realmente é uma energia para desbloquear todos esses chakras, para permitir que essa energia flua. Então, nós temos essa... Deixa eu só ver aqui. Aí. Nós temos essa conexão natural. E aí, o que acontece? Esses canais têm os nozinhos que estão entupidos. Então, eu tenho as necessidades do meu ego, né? As necessidades básicas, depois eu tenho as necessidades emocionais, depois as necessidades mentais. Quer falar, Lari? Pode falar. Aqui. Aí. Eu quero falar porque minha bateria está acabando e o meu carregador não está em casa. Ficou lá na minha mãe. Fica Está em tranquila. 6%, mas eu preciso falar uma coisa. Diga. Eu preciso te agradecer, Pri, por ir lá puxar a gente pela mão, como tu falou aquela vez que tu sentia de alguém para pegar na minha mão e dizer, e não me largar lá de qualquer tipo, né? Eu quero te agradecer por vir aqui, me puxar pela mão. Peraí, filho. Me puxar pela mão e dizer assim, ó, Larissa, vem aqui que tu precisa mais uma vez escutar tudo isso. Porque hoje é outra consciência, é outro momento. Tudo que você falou ali, deu de exemplo hoje, cara, perfeito, porque eu passei bem por isso hoje. Mas a Ó, gente... tá em 4%. A gente entra nesses espaços, né? Ai, gente, olha, tem dias que não sei como sobrevivo, mas é isso, né? Mas tive vários insights aqui hoje, mas eu gostaria de compartilhar, que é maravilhosa mesmo, tu és maravilhosa. Eu queria compartilhar, porque realmente minha bateria está acabando, eu não tô com nenhum carregador aqui em casa. Todo mundo tem iPhone e eu sou a única com Android aqui, então... Ó o corpo de dor aí, ó. Sou a única Não, que tem eu não Android. quero, eu não quero o iPhone. Até Eu você ter, tenho amiga. Também talvez. era assim. É porque eu vejo todo mundo grudado na parede para usar o iPhone. O meu celular, ele funciona o dia inteiro, a bateria. Ele termina só no final do dia, que no caso é hoje, né? No final do dia, assistir uma aula, tudo, né? Sim. E aí eu vejo que eles não. Então é isso que está me fazendo apego nesse meu celular ainda.
Entende? Mas Porque eu não quero ficar grudada na parede. Todo mundo fica. No começo vai que vai, né? Mas dá 2 meses já tá todo mundo grudado na parede para usar o celular. faz parte também. Mas Então obrigada tá. pela sua presença, meu amor. Obrigada pelo seu partilhar. E é que assim, as deusinhas, né? A Fer também vai. Eu, as deusinhas aí, o que que acontece? Eu pego muito no pé, né? Eu mando mensagem lá no Muito privado, obrigada, tá? eu chamo de volta, eu que agradeço. Eu chamo de volta porque eu não tive esse apoio, né? Então, muitos cursos, você compra o curso pela internet, não tem alguém que vem ali, "E aí, você está abrindo plataforma, você está fazendo, como é que está sendo? Como é que está sendo sua jornada? Tá tudo bem, né? Então, aqui eu dou um jeito, eu crio encontros semanais, porque eu percebo que tá todo mundo tá aí, por exemplo, dispersando um pouco, e não é o que eu quero, porque foi o que eu falei, a Rita é uma das primeiras deusas também. O que que eu falei? Eu quero o resultado de vocês. Até porque o resultado de vocês é o meu resultado. Então, por isso que eu pego no pé. Eu vou crescer cada vez mais, tenho certeza disso, porque eu acredito no meu propósito, eu acredito no meu chamado de alma, entende? E eu preciso pegar no pé em certo nível. Pode falar, Helenice. Pri, quero te agradecer. Tá me ouvindo? Tô. No final do ano teve aquela energia de reiki, né? Você enviou, Sim. e, e o meu relacionamento está fluindo. É muito bom, E a- né? Aí veio, nós passamos o Natal, o Réveillon juntos, aí depois distanciamos novamente para um imprevisto dele, né? E esse final de semana, feriado, aniversário dele, eu consegui convencer que ele tinha que comemorar o aniversário dele. E ele veio. Ai, que delícia. Falou assim, eu estou muito esquisito. Aí eu falei, ele falou assim, dinheiro, eu sou esquisito. Eu falei, mas com dinheiro você também é. Aí caiu as fichas dele, né? Com dinheiro só aumenta quem você já é. Só isso, Sim. né? Só fica E mais. aí tá assim, né? Lá, ele grava os filmes que eu quero assistir no HD dele. Aí eu tô Aham, escolhendo, eu tô procurando, tô desesperada, procurando os cadernos do Olo, né? aham. Os filmes, né? Aí eu vou passar todos para ele. Aí a gente vai assistindo um ou dois, e aí já vai fazer o Olo sem perceber. Já vamos botar para fazer juntos. Sim, porque ele fala que esse mundo mágico para ele não funciona. Funciona Não para funciona. todos. Enquanto a gente não sabe usar, tá funcionando de um jeito que às vezes a gente não quer. E sabe quem mais ganhou na loteria até agora? Foi ele. Eu que quero ganhar e ele que ganha. Você tá cocriando para ele porque ele não tem resistência, mas tá no campo aí, ó, que bênção. A Larissa também tá fazendo o olo. A Larissa ganhou o olo também, de presente, ela ganhou. Toda vez que a gente fica junto, ele ganha o bolão ou ele acerta a quadra. Tá lhe dando muito dinheiro para esse homem, olha que bênção. Fala, Rita. Tá bloqueada. Ela tá precisando me ficar perto de mim, Né? no final de semana junto, Por amiga. favor, por favor, por favor. Ai, ai. Mas o que eu queria passar muito para vocês é isso, sabe? Que com o método, e assim, aqui eu busquei dentro do. Eu vou compartilhar a tela de novo, tá? Aqui. Por que que eu quis trazer? Porque aqui eu realmente eu busquei entregar. Peraí, aí. Eu busquei entregar esse ouro para vocês. Por quê? Porque é esse caminho que eu venho percorrendo. É esse caminho que eu venho me dedicando dia a dia. Entende? Então, os cursos, tudo que a gente vê, é muito fácil para a gente se distrair, para a gente se perder e não ir, a gente fica no raso. Eu vi um exemplo de um mestre que foi muito engraçado. Sabe quando você tem a feira que você vai experimentando um pedacinho de cada frutinha? Ai, deixa eu experimentar esse moranguinho. Ai, deixa eu experimentar esse tomatinho. Em momento algum, você está desfrutando de um banquete. Você só está indo e pegando migalhinha de cada canto, porque você pega um pouquinho daqui, um pouquinho de lá. Ai, mas ali tem outra fruta. Ai, mas ali tem outro. E você não se dedica, você não entra no profundo de um lugar só, sabe? De ir
até as profundezas de acessar, por quê? Gente, se você pega os livros do Neville Goddard, todos esses autores que chegaram para mim, na realidade eles já tinham chegado lá atrás, eu li, reli e não compreendi o que era necessário compreender. Mas todos eles trazem que esse processo de despertar é rápido. Por quê? Porque é o que a gente falou, que nem a Karine falou. Já eu estou em Deus. Eu só preciso me lembrar disso, porque Deus nunca saiu de mim, entende? Eu que não percebo. Faz sentido aqui? Então, isso é rápido, não é para ser demorado. O demorado é o meu ego criando mecanismos para que eu não acesse. Fez sentido? Aqui? Tá? Então, aqui eu trouxe, essa aqui é a jornada do Conecte-se Deusa, quem sentir no coração de vir. Então, tem esse áudio que as deusas têm também. Então, quem é deusinha já está com esse acesso. Aí tem 4 encontros pelo Zoom, que a gente vai trabalhar esses 4 pilares profundamente para trazer mais conceitos sobre o falso eu, sobre o corpo de dor, acessar a centelha, a cocriação consciente e o ritual de bem-estar. Por quê? Para que você tenha esse ritual diariamente, que o seu foco vai ser se sentir bem. Quanto mais eu me sinto bem, é porque eu estou em alinhamento com a fonte, tá? Então tem essa meditação, que é esse áudio guiado para você ouvir pelos 30 dias. Por quê? Nessa ativação tá com todas as energias que eu trabalho. Então, todas as energias, elas são manipuláveis. O Reiki Kundalini, o Reiki Usui, a semente da vida, a semente da expansão, todas essas energias são autoconscientes. Então, eu faço a programação dessa energia para que ela atue em determinada maneira em você. Então, a Vanessa, a Lari, deixa eu ver qual deusinha mais que está aqui ainda. E a Rita, só que elas, né, tem as duas ali que acabaram falando que não fizeram o áudio. Ali no áudio, eu ensino um caminho. Por quê? Porque este canal desta energia, que é natural meu, eu só preciso limpar, desbloquear e ativar. Conforme eu vou permitindo esse fluxo de energia, ele vai se expandindo naturalmente. Então, esta meditação, que é este áudio, ele está guiado pela minha voz, mas ele é um caminho que você vai desvendando o seu, tá? Então, por exemplo, tem um caminho que eu te direciono de como você intencionalmente, através da sua consciência, abrir o teu canal de comunicação com a tua centelha, com o teu eu superior. Então, tem como você manipular isso conscientemente, porque esse caminho tem que ser feito por você. Fez sentido? Então, o áudio é para você aprender o caminho. Por quê? Porque eu não consigo despertar você. Fez sentido isso aqui? O despertar é seu, não é meu? Então, eu consigo fazer o áudio, eu consigo te dar o caminho, eu consigo te mostrar, olha, faz isso, mas é necessário que você faça. Através dos atendimentos, eu dou uma carga energética, eu dou um boom maravilhoso, eu dou. Mas se você não tiver a disciplina e a constância, você não vai acessar. Você se perde de novo. Você se perde de novo. Então, aqui tem esse áudio, tá? E aí tem esses 4 encontros, então, que a gente vai realizar pela plataforma Zoom, que são esses pilares que são fundamentais, porque a gente vai sofrer aí a interferência do falso eu, a gente vai sofrer a interferência do corpo de dor, a gente vai sofrer essa identificação com a mente, porque é a programação antiga que ainda está operando. Então, eu estou ganhando um programa novo, agora eu sei que eu tenho um computador potente, um programa potente dentro de mim, que é o programa da minha centelha, mas eu ainda não aprendi como usá-lo bem. Então, até que eu mescle bem entre sair do ego e ir para a centelha, é o ego que vai estar operando. Faz sentido isso? Então, é o meu ego que vai estar operando a minha centelha. Até eu acessar a minha centelha. Fez sentido? Até eu começar a ter consciência de que é a minha centelha, tá? Então, imagina que é uma inteligência artificial, mas é uma inteligência natural. A hora que eu acesso a minha centelha, ela vai começando a se manifestar, tá? Mas eu preciso conscientemente fazer esse caminho, tá? Então, aqui a gente tem o grupo, as meninas fazem parte das deusas que estão aqui, e elas sabem que eu pego no pé, que eu mando mensagem, que eu encho o saco, que eu vou lá e chamo de volta. E eu criei o grupo, né, a Jornada Menor, para justamente conseguir pegar no pé com mais intensidade.
Por quê? Porque o espaço grande é muito tempo até para eu ficar correndo atrás de vocês, entende? De volta, vem, volta aqui, volta cá. Então eu criei o programa A Jornada com o conteúdo resumidão para te dar aquele boom para você fazer esse caminho. Fez sentido aqui? E aí tem a plataforma, que é onde você tem o suporte, onde você tem o conteúdo das aulas que a gente vai gravar, como a gente está gravando essa, que vai ficar na plataforma, que aí você pode assistir a qualquer momento. O grupo exclusivo no WhatsApp, para que você possa mandar suas dúvidas assim que elas surgirem. Então, assisti uma aula, Pri, fiquei com dúvida aqui, não entendi. Pode me mandar, por quê? Porque para mim também é bom, que às vezes é alguma coisa que eu não abordei e que depois eu posso abordar nos próximos, tá? E aí, queria saber quem está pronta para viver uma vida de deusa, que eu acredito em você. E aqui eu quero compartilhar, porque ficou muito... Ah, esse não tem. Não vou compartilhar. Tinha um depoimento lindo aqui, ó. Mas a Pri fez caca e peguei o PDF, não peguei o PowerPoint, então não dá para dar play. Então ficou faltando o depoimento. Pronto. Então, essa é a jornada do Conecte-se Deusas. E aí eu queria, deixa eu encerrar aqui, então deixa eu só agradecer quem vai assistir gravado depois a esse encontro, que você escolha nesse momento se conectar. Não é um milagre, é dedicação, mas existe um caminho, existe uma trilha, existe um caminho que te leve para essa direção. E eu estou disposta a pegar na sua mão para seguir essa jornada junto com você. E pegar no pé também. Então, são 4 semanas intensivas para que você acesse essa sensação de paz, mas não de você buscar criar a sensação. Faz sentido aqui? Eu não quero que você crie essa sensação. Eu quero que você encontre e deixe ela fluir através de você. Então, para você que vai assistir, e por ressonância a gente vai tudo junto. Eu sinto isso, exatamente isso, Lari. Por ressonância a gente vai se atraindo e a gente vai se expandindo. O grupo tem um poder muito forte, né? Então, quando 2 mentes ou mais, né? Quando dois ou mais, onde 2 ou mais estiverem aqui, lá eu estou. Eu não sei a frase bíblica, mas é algo assim. Quando a gente se reúne com um propósito em comum, se expande naturalmente. A gente busca essa conexão naturalmente. Então, essa conexão é natural nossa, mas nós não estamos buscando esta conexão conscientemente. Então, a única coisa que eu preciso aprender é buscar essa conexão conscientemente. Eu preciso ter o conhecimento, que é o conhecimento que eu coloquei aqui para vocês de forma resumida, mas que eu aprofundei bastante, né? Então, com essas explicações que eu trouxe, dá para se caminhar, mas ali eu vou trazer mais conceitos, porque você pode ser pega na esquina, vamos dizer assim. Então, eu aprofundo um pouco mais para não ser pega na esquina. Mas é como trilhar esse caminho, e quando você vai fazendo o caminho, ele vai ficando o chãozinho batido. Você sabe por onde você tem que voltar. Faz sentido? Então, depois que você alargou esse caminho, é teu. É o teu acesso com a fonte. E aí você não precisa mais de mim. Eu não quero ser muleta de ninguém. E eu sei que não precisa de 2, 3, 4, 5. Eu sei que, assim, se você quiser depois vir para as deusas a brilhar, para ter aí essa jornada semanalmente, o encontro, todas juntas, é uma coisa. Mas aqui você vai dar um boom muito grande dentro da sua vida. Espero que isso faça sentido. Certo, meus amores? Certo? Gratidão por vocês, por ficarem até agora Obrigada, comigo. Pri. Muito obrigada pela presença. Deixa eu interromper aqui a gravação. Aí.